mamãe. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos aguardar um pouquinho, porque nós já temos aqui o Rod, a Nete, o David. Daqui a pouquinho vão chegar mais pessoas e nós vamos começar o nosso culto, né? A nossa live, que vai ser realmente uma bênção para nossas vidas essa noite. Ana Grace, a paz, seja bem-vinda, Ana Grace. Deus te abençoe. Amém. Vamos só esperar só um pouquinho. Ainda falta um minuto. E logo, logo nós estaremos iniciando. Amém? Amém. Tá João aqui falando, né, João? João, vem dar uma boa noite aqui, vem. Vai lá dar uma boa noite. Bianca, vem cá, João, dá uma boa noite aqui, vem. Vem cá falar com os tias lá. Fala assim, oi, boa noite, eu sou o João. Eu tô aqui com a vovó. Fala, eu amo Jesus, fala. Amo Jesus. Fala, a paz. A paz. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos. Fala, paz do Senhor. Brasil. Amém. Esse aqui já está sendo treinado. Brasil. A paz do Senhor. Então, nós vamos estar dando início daqui a pouquinho. Vamos aguardar. Já estão chegando mais irmãos. Falta apenas um minuto e nós vamos iniciar a nossa live na certeza que o Espírito Santo há de nos alimentar essa noite, porque somos alimentados pela palavra de Deus, né, irmãos? É muito bom a gente poder ter a certeza que o Espírito Santo nos alimenta através da sua palavra. Simone, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Jesus. Marisa, que saudade. Seja bem-vinda, Marisa. Rosane Águia, aleluia. Rosane, seja bem-vinda. Tati Lopes, Deus te abençoe. Glória a Deus. Tatiana Macedo, seja bem-vinda. Então, nós vamos hoje deixar aqui registrado 2 versículos do Salmo 40. Porque nós vamos aqui hoje começar no Salmo 40, para a gente já dar uma introdução do que Deus quer falar conosco hoje, amém? O Salmo 40, nós vamos ler apenas o versículo 1 e o versículo 8. E depois nós teremos o Rodney e a Bianca adorando ao Senhor conosco essa noite, amém? Cássia, Deus te abençoe, Cássia. Sebastiana, seja bem-vinda. Elaine, do Louvor. Rosângela, glória a Deus, que bom estar com vocês. Sempre é bom ver vocês aqui acompanhando a nossa live, né? E o Salmo 40 diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então nós começamos hoje a nossa live falando já de paciência. Paciência não é fácil, e a gente precisa pedir muito a Deus que nos dê paciência, porque muitas das vezes vamos precisar esperar mesmo a resposta de Deus, as promessas. Mas aqui quando Davi escreve esse salmo, que ele fala que ele esperou com paciência, nós vamos ver nessa noite qual foi a atitude de Davi ao esperar com paciência. Porque Davi, quando esperou com paciência, ele declara aqui no versículo 8, que enquanto ele esperava com paciência, sabe o que ele falou? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, o que Davi falou? Davi disse o seguinte, que enquanto ele esperava a resposta da oração, enquanto ele esperava que Deus desse a resposta que ele precisava, a atitude dessa espera foi a atitude que precisamos aprender hoje. Ele esperou adorando e vivendo as leis do Senhor. Então, nós precisamos essa noite viver isso, esperar com paciência, mas com que atitude nós vamos esperar? Murmurando? Reclamando? Ou vamos esperar adorando ao Senhor, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Se nós esperamos com paciência, é porque nós sabemos de onde vem e que esse Deus é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento, engrandecido seja o teu nome. Senhor, que nessa noite, Pai, nesse culto que vamos ter
Ah, Jesus, para Ti, onde o Espírito Santo vai nos dirigir. Senhor, é um culto que nós vamos aprender a esperar no Senhor. E que atitude nós vamos ter para esperar com o Senhor e alegrar o coração de Deus como Davi alegrou. Porque a palavra de Deus do Salmo 40 diz que enquanto Davi esperava o Senhor, ele tinha prazer nas leis do Senhor, ou seja, ele tinha uma posição de adoração, de espera, louvando a Deus. Que seja essa a sua atitude essa noite. Senhor, recebe agora a nossa adoração, porque a nossa adoração vem de um coração que te ama. Eu convido o Rodney e a Bianca que vai estar fazendo esse louvor agora. Paz do Senhor, pastora. A paz, pastora, sejam bem-vindos. Prazer tê-los aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Manda Senhor. Só um segundinho que a gente vai prender o celular aqui, que estava o outro. Tá bom. Tá? Só um momentinho. Nós estamos na liberdade. Só um segundo. Vai prender o celular aqui. Só um momentinho. O Rod está arrumando o telefone. Conseguiu, Rodney? Você é um controlador Amém. de tudo, controla esse mole-mole. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Deus seja Senhor, louvado. Deus abençoe. Vamos adorar em nome de Jesus. Aleluia. Quando o Senhor restaurou a sorte desse ano, ficamos como quem sonha. Ficamos Quando o Senhor restaurou a sorte desse ano, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Por isso eu canto diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Por isso eu canto diante dele, por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Aleluia, Jesus, cantamos para ti, Pai. Restaura, Senhor. Restaura, Pai, teu povo, Senhor. Expõe por isso eu canto diante dele. Por isso eu canto
Por isso eu canto diante dele. Por isso eu canto somente para ele. Por isso eu pulo e grito, grande é o Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Te adoramos. Glória. Em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus. Nada mais nos satisfaz, Senhor, a não ser Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, temos tanta fome em ti, temos tanta sede em ti, em ti, em ti, só de ti, Senhor. Senhor, temos tanta fome em ti, temos tanta sede em ti, em ti, em ti, em ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Oh, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só o Senhor nos satisfaz, Pai. Os prazeres deste mundo não nos satisfazem. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus nos satisfaz. Senhor, graças te damos. Só Jesus. Jesus, nós estamos aqui e declaramos que te amamos. A nossa confiança é plena em ti, Jesus. Toma agora as nossas vidas nas tuas mãos, porque vamos estar aqui dependendo da revelação do Espírito Santo para sermos alimentados pela sua palavra. E eu oro agora entregando cada coração nas tuas mãos, cada mente, porque a palavra de Deus não é somente para ser ouvida, mas é para ser entendida através da revelação
do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai revelar essa palavra, e eu declaro essa noite o Espírito Santo trazendo a revelação ao seu coração e trazendo a revelação ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E eu quero estar compartilhando com vocês hoje o livro de Abacuque, porque aqui nós vemos o livro de Abacuque, fala da iniquidade de Judá, e de Judá ter caído nas mãos, o castigo nas mãos dos caldeus, e a posição do profeta Abacuque foi de intercessão. E quando Abacuque viu a iniquidade de Judá, e Judá caindo nas mãos dos caldeus para serem castigados, a posição desse profeta foi de intercessão. E quando a gente vê o profeta se posicionando diante de uma crise, a gente já começa a entender que há uma fé consolidada, porque ninguém vai interceder se não tiver fé. Você não pode orar se você não crê naquilo que você está orando ou crê que Deus está ouvindo a sua oração. Então, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 4. Eu convido você a deixar aberta a sua Bíblia em Abacuque, porque nós vamos estar meditando um pouco em Abacuque hoje, tá? Que Deus quer falar conosco. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Depois de Miqueias, depois de Naum, né, os profetas menores, e Deus vai falar muito conosco através de Abacuque, porque Abacuque vai nos dar uma lição hoje que tem uma correspondência com o Salmo 40, quando Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Então, em Abacuque 2:4 está escrito o seguinte: ó, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, quando a gente começa a meditar aqui em Abacuque, pela sua fé viverá, você sabia que a palavra fé é a única vez que aparece no Antigo Testamento? É aqui? Só aparece uma vez a palavra fé no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a palavra fé vai aparecer muitas vezes, porque se você não crê no poder da ressurreição, você não tem como viver o evangelho pleno. Mas no Antigo Testamento, foi a única vez que apareceu a palavra fé. Então, aqui também em Hebreus 10:38 diz assim, ó: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, quando a gente vê a maneira como é colocada a palavra fé, Deus nos observa e vê o nosso comportamento, as nossas reações através da nossa fé. E se a gente recuar, Deus não vai ter prazer na gente, porque a gente só recua quando a gente não crê. E se a gente não crê, não tem como esperar. E a gente só espera porque crê. Você vai esperar uma pessoa que você não tem certeza que ela virá? Não. Você só espera quando você tem certeza que ela virá, ainda que ela demore. Você vai imaginar, o ônibus atrasou, aconteceu algum problema, mas ela virá, porque você conhece essa pessoa. Assim é Jesus na nossa vida. Se você o conhece, se você sabe do caráter dele e sabe que ele é tão verdadeiro, você vai orar e vai esperar o tempo que você tiver que esperar, mas ele vai te responder. Porque o tempo todo que eu fiquei meditando aqui, a confiança em si traz realmente a queda. Mas a confiança em Deus traz vida. Se você confiar verdadeiramente em Deus, você vai receber vida todos os dias. Então, aqui nós vemos que o homem sempre foi salvo pela graça mediante a fé. Foi pela fé que o homem foi salvo. E essa graça foi concedida a cada um de nós. Se a gente não tiver fé, como a gente alcança a salvação? Nós garantimos hoje uma vida de renúncia diante da cruz de Cristo, porque nós temos fé que Jesus foi à cruz do Calvário, sabe, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos dar vida eterna, sabe? E nós estamos aqui esperando uma vida eterna. Nós sabemos que não vai acabar aqui nessa terra a nossa história, ela vai continuar lá no céu. Aqui é o início, mas ela continua lá e será eterna lá.
Então, nós vemos aqui que em tempos assim de salvação, todas as vezes que a gente fala em salvação dentro da palavra, essa salvação foi oferecida pela fé. Porque se a pessoa não crê, não tem fé, como que você vai pregar o plano de salvação para a pessoa? Como que você vai dizer para uma pessoa que não tem fé que Jesus deixou a sua glória para cumprir o plano de Deus, veio ao mundo, teve um ministério de 3 anos e meio, sabe, sofreu, foi à cruz do Calvário, foi humilhado, rejeitado pelos seus com um propósito de nos salvar. Para você levar esse plano de salvação a alguém, essa pessoa precisa crer. Porque se ela não crer, vai entrar aqui e sair aqui. Porque todas as vezes que o plano de salvação foi oferecido aos homens, foi pela fé. E eu vejo aqui que fé você crê. E quando você crê, realmente você justifica a morte de Jesus na cruz. Você não tem dúvida de justificar essa morte de Jesus na cruz. É algo assim muito interessante. Quando a gente volta para a palavra de Deus, você vê que Abraão, ele ofereceu Isaque pela fé, porque ele creu na promessa. Ele creu que aquele que tinha feito a promessa, ele era fiel, era uma pessoa séria. Então, ele ofereceu Isaque crendo na promessa, porque ele creu pela fé. Quando você olha assim, as atitudes dos homens, né, no Antigo Testamento, você vê que são coisas gloriosas. Noé, aqui quando Noé preparou, sabe, a arca, pela qual condenou o mundo e foi salvo pela fé, é algo extraordinário, gente. Você já pensou um homem está construindo uma arca sem nunca ter chovido onde ele morava? Mas ele construiu pela fé. Ele construiu porque ele creu que aquela voz que ordenava ele a fazer isso era uma voz que ele podia confiar. E hoje, quando nós estamos no propósito com a nossa igreja de orarmos 3 vezes por dia. Então, você precisa crer que durante 21 dias você está orando 3 vezes por dia. Você tem que crer que a resposta de Deus virá para a tua vida. Porque é pela fé que você está orando 3 vezes por dia. Você não está orando a um Deus surdo. Você não está orando a um Deus que te ignora, não. Pelo contrário, você está orando a um Deus que permite te colocar no exercício de fé para que você cresça como homem e uma mulher de Deus. Então, a gente vê aqui que pela fé, irmãos, Abraão obedeceu a Deus, indo para um lugar desconhecido, porque ele creu na promessa que ele recebeu. Porque se ele não cresce na promessa que ele havia recebido, como que ele iria para um lugar desconhecido? Não ia. Ele foi porque ele creu no Deus que fez a promessa. E a gente precisa crer nesse Deus. Nós precisamos ter um relacionamento de paciência e espera, porque nós estamos nos relacionando com alguém muito sério, alguém que tem palavra, alguém que antes do mundo existir já existia, sabe? Esse alguém chama-se Jesus. Ele veio para restaurar, ele veio para te responder. E nós precisamos, sabe, como Davi no Salmo 40, pedir ao Senhor paciência na espera. Porque a falta de paciência significa ansiedade. Uma pessoa que vive uma vida de ansiedade, ela é impaciente. Ela não consegue esperar. E quando nós realmente cremos nesse Jesus que ressuscitou dos mortos, nós vamos ter uma atitude de espera. Sabe, eu estou assim numa expectativa muito grande, irmãos. Eu estou nesse propósito de orar 3 vezes por dia, vai terminar dia 30 de outubro. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai responder aquilo que eu estou pedindo para Ele. Eu não tenho essa dúvida nenhuma no meu coração. Porque Deus responde. Se eu não cresce nele, eu não faria essa campanha de oração. Eu só estou fazendo essa campanha de oração porque eu creio nele. E quando você crê, você faz, espera sabendo que ele vai te responder. Então, pela fé, quando você olha a palavra de Deus, Sara, ela deu à luz fora da idade. Aos olhos humanos era impossível ela gerar. Ela já era muito idosa. Mas ela creu na promessa. Abraão creu na promessa e Sara deu à luz ainda idosa. Então a fé te leva a conquistas maravilhosas. Porque a fé é algo assim fundamental. A fé é o combustível do crente. Se você for ler a Bíblia e você não tiver fé que Deus está ali conversando com você, vai ser uma leitura comum.
Mas quando você começa a ler a Bíblia e tem a fé que essa palavra é Deus falando com você, tu sai dali um gigante, fortalecido, sabe? Então, nós vemos aqui que a fé, ela espera a resposta de Deus. A verdadeira fé espera a resposta de Deus. Tem pessoas que você perguntar, você tem fé? Tenho. Mas não espera a resposta de Deus, sai fazendo. Às vezes faz um planejamento, sabe? Determina alguma coisa na sua vida, mas como Deus está demorando a responder, você acaba fazendo antes da resposta chegar. Mas a palavra de Deus não nos ensina isso essa noite. Diz que a fé espera a resposta de Deus. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, ele estava aqui numa posição de espera. Ele falou, eu vou me colocar na posição e vou aguardar. Quando Deus falar comigo, eu quero ouvir a sua voz, eu quero responder de acordo com o que ele me perguntar. Mas aqui o profeta, ele não sabia a hora que Deus ia falar. Mas ele esperava a resposta de Deus a qualquer momento. Porque ele sabia quem era Deus. Então, não houve uma resposta imediata à oração do profeta. Ele, no entanto, assume uma posição de atitude de espera. E Abacuque foi um homem que tinha intimidade com Deus. Ele orou, era um homem de oração, ele era um intercessor. Mas a Bíblia diz que a resposta de Abacuque não foi logo. Abacuque orou, mas a resposta do profeta não veio logo. Mas, no entanto, ele assume uma atitude de espera. Por que ele assumiu uma atitude de espera? Porque ele tinha certeza que a resposta de Deus haveria de vir. Quando você tem a certeza que Deus vai te responder, a sua atitude é diferente. Você não tem uma atitude inquieta. Você não tem uma atitude, porque tem muito crente curioso, né, menino? Quer saber de tudo, é curioso demais. Sabe, essa curiosidade está ligada à ansiedade, sabe? Descansa. Sabe, aguarda, espera como Abacuque esperou. Abacuque não teve a resposta logo, mas a Bíblia diz que ele teve uma atitude de espera, porque ele tinha certeza que a resposta que ele precisava viria de Deus. É diferente quando você espera com a atitude de quem confia. Quando você espera com a atitude de quem confia, você sabe o que vai acontecer. E aí, por outro lado, a fé, ela confia na misericórdia de Deus. A situação de Judá era muito delicada. Eles estavam nas mãos dos caldeus para serem castigados. Mas Abacuque entrou na brecha como intercessor por Judá, para que os caldeus não viessem ter sucesso sobre Judá. E ali, quando Abacuque vai na intercessão, Abacuque tinha certeza que aquele Deus que ele esperava a resposta era um Deus de misericórdia também. E quando esse Deus que você espera uma resposta, você precisa entender que ele é Deus de misericórdia e ele é Deus de amor. Ele te ama, você não está orando para as paredes, você não está falando com o vento, você está falando com alguém que te ama, que foi gerado para louvor da glória dele. Então, Abacuque tinha certeza que, além dele receber a resposta de Deus, ela viria acompanhada da sua misericórdia. Olha o que diz Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. Sabe por que Abacuque afirmou? Tu és o Deus, o santo Deus, o nosso santo Deus que amamos. E Abacuque, na fala de oração com Deus, ele diz, nós não morreremos. Sabe o que Abacuque estava dizendo para Deus? Eu confio no seu amor e na sua misericórdia. Não morreremos. Ali Abacuque sabia que mesmo que Deus castigasse a Israel, ele não ia destruir por completo o seu povo eleito. Porque Israel era o povo eleito de Deus. Israel sendo o povo eleito, por mais que Deus castigasse Israel, não iria destruir com esse povo. Mas quem teve essa certeza chama-se profeta Abacuque.
Por isso que Abacuque é um exemplo da espera. O profeta Abacuque nos ensina que nós precisamos ter paciência esperando a resposta de Deus, porque mais cedo ou mais tarde ela vai chegar e você vai ter a resposta que você aguarda do Senhor. Mas para isso você precisa ter o quê? Um conhecimento que Abacuque teve de Deus. Abacuque conheceu um Deus de amor, um Deus de misericórdia, por isso que ele disse: ainda que Deus castigue Israel, mas esse povo não vai morrer, porque Deus o ama. Deus ama esse povo. E às vezes você está passando hoje, nessa live, com uma luta tão grande. Quem sabe você está aqui nessa live dizendo: estou cansado, essa resposta não vem. Tenho orado de manhã, de tarde, de noite, está demorando. Não fala assim, não. Enquanto você está orando, louve o Senhor. Adore o Senhor. Engrandeça o Senhor, porque a qualquer momento a resposta vai bater na tua porta e vai te surpreender. Porque por esses dias, Deus vai visitar o seu povo e vai nos surpreender. Tem algo vindo muito bom da parte de Deus para a nossa vida. Algo glorioso vai bater na tua porta. Por isso, Deus está mandando nessa live essa mensagem para você hoje. Não estraga o que está a caminho. Não frustre os planos de Deus. Para o plano de Deus ser completo e essa resposta chegar na sua vida, você precisa esperar como Abacuque esperou, adorando e engrandecendo ao Senhor, porque a qualquer momento você vai ser surpreendido, assim diz o Senhor. Nós vemos que aqui Abacuque ele se coloca entendendo que Israel era um povo justo do Senhor, ainda que tivesse errado, mas era um povo justificado por Deus. E eu quero te dizer essa noite que você é justificado pelo Senhor. E quando nós somos justificados pelo Senhor, o que nos resta é orar e aguardar a resposta de Deus. Eu creio que está chegando esses dias na sua vida, o que está lá em Isaías 45:3, que Deus vai trazer os tesouros escondidos que tu nem conhece, nem sabe, e vai colocar diante de ti as riquezas. Porque é tempo da igreja começar a receber as promessas, o ouro que Deus reservou para a gente. É esse o momento que Deus vai fazer. Não murmure se você está ganhando salário mínimo, não murmure se está ganhando pouco, glorifique, adore o Senhor, porque coisas grandes estão chegando na sua vida, assim diz o Senhor. Eu quero deixar para você, porque eu aprendo muito com o profeta Abacuque, a atitude do justo que vive pela fé, como deve ser. Você deve estar perguntando: eu sou justificado por Deus, eu vivo pela fé. Mas se eu vivo pela fé, quais têm sido as minhas atitudes? Vamos ver que atitude o justo vive realmente? Primeiro, o justo que vive pela fé tem uma alegria baseada na esperança. A sua alegria não é porque já chegou a resposta. A sua alegria hoje é baseada naquilo que você está esperando. Você tem tanta certeza que vai chegar que você já está alegre hoje. Você tem tanta certeza que vai chegar que tu já até fez plano com aquilo que vai chegar nas suas mãos. Então, a atitude do justo que vive pela fé é uma alegria baseada naquilo que você está esperando. Eu posso afirmar isso para você porque esse profeta nos ensina isso hoje, lá em Abacuque 3. Eu amo esses versículos. Abacuque 3, 17 e 18. Olha a atitude do justo que vive pela fé. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Ainda que eu não veja a vaca, eu estou alegre porque ela vai chegar. Ainda que eu não veja um fruto na vide, eu estou feliz porque no ano que vem ela vai florescer. Você está entendendo a atitude daquele que vive pela fé? Tem uma alegria naquilo que você está esperando. Eu tenho certeza, você que está nessa live hoje, você está esperando alguma coisa como eu estou. Eu estou grávida, eu devo estar com 8 meses, estourando quase 9 meses. Essa criança tem que nascer, não tem? Mas eu vou ter que esperar a hora dela. Eu tenho que confiar que essa criança, esse Samuel, vai nascer no tempo determinado. E eu já estou alegre de ver a carinha do Samuel antes de nascer. Assim tem que ser a nossa atitude. Nós precisamos nos alegrar com aquilo que nós estamos esperando em Deus.
Por isso que é muito interessante esses ensinamentos do profeta Abacuque, que mostra como que a gente tem que se comportar numa espera. Quais têm que ser as nossas atitudes do justo que vive pela fé. Sabe? Eu acho lindo demais você se alegrar com aquilo que você está esperando. Você é como uma mulher grávida que, quando se aproxima o nascimento do bebê, ela curte a arrumação do quarto, ela curte a conclusão do enxoval do seu filho, e ela já está imaginando o rostinho dessa criança e ela com essa criança no colo. Assim é você esperando essa promessa que você está orando 3 vezes por dia. Eu estou orando 3 vezes por dia, termina dia 30 de outubro, e eu já fico imaginando, quando Deus colocar o que eu estou pedindo a Ele nas minhas mãos, o que é que eu vou fazer com isso? Aí eu já me alegro, só em saber o que vou fazer quando chegar. Então, se você é justificado pela fé, a sua alegria tem que ser baseada naquilo que você está esperando, não naquilo que já chegou. Você está entendendo? Isso é uma atitude daquele que vive pela fé. A vida pela fé é motivada na esperança, é alimentada no espírito de louvor e gratidão. Você está entendendo? A vida pela fé é isso, é motivada na esperança, e essa esperança tem que ser alimentada. Como que você alimenta essa esperança se não for no espírito de louvor e na gratidão a Deus por tudo que Ele é? Sabe, nós somos gratos a Deus não pelo que Ele vai nos dar, mas pelo que Ele é. Nós somos gratos a Deus pelo que Ele deu, dar seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. É um motivo de gratidão. Então, queridos, a vida pela fé é isso aí. É motivada na esperança, alimentada no espírito de louvor e gratidão. Como você tem alimentado a tua fé? Como você tem se comportado? Como tem sido a sua atitude enquanto você espera? Enquanto você ainda não vê cumprido aquilo que você tem pedido ao Senhor, como você tem se comportado? Segunda atitude do justo que vive pela fé. O justo que vive pela fé recebe a resposta de Deus quando tudo ao teu redor parece estar perdido. Quando você olha para os lados e diz, é impossível, nada vai acontecer. É exatamente nesse momento que Deus traz. Então, essa é uma atitude do justo que vive pela fé. Ele recebe a resposta de Deus quando tudo parece perdido ao seu redor. Quando você pensa assim, de onde eu vou tirar recursos? O que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou pagar minhas contas amanhã? Como que vai ser amanhã? E aí o justo que vive pela fé, ele lembra do que Jesus falou lá em Mateus, né, 6,34. Basta cada dia o seu mal. Viva hoje. Basta cada dia o seu mal, porque eu já te justifiquei. E o justo que vive pela fé não tem ansiedade. Ansiedade é preocupação com o futuro. E Deus não quer você preocupado. Deus quer que você creia que Ele fará na sua vida aquilo que você acha que não vai acontecer mais. Então, essa atitude é muito importante. É você viver uma vida, ainda que pareça que não vai acontecer mais, mas você continua esperando que a qualquer momento Deus vai te surpreender. Esse é o Deus que está falando contigo essa noite. Eu creio que muitos que estão aqui ligados nessa live estão esperando uma resposta de Deus. Muitos que estão aqui ligados nessa noite estão orando, esperando uma resposta de Deus. Creia que Deus vai te responder sim. Deus não vai te deixar sem resposta, mas Ele vai observar a sua atitude. Ele vai realmente observar se a tua esperança está sendo baseada na alegria de quem crê. Porque quando você espera, crendo, você tem alegria só de esperar. Porque quem crê, alegra-se na espera porque tem a certeza que vai chegar. É algo assim impressionante, é como você tem a certeza que o dia 25 de dezembro está chegando. Tem um calendário já marcado. Demora, mas chega. Assim é a resposta de Deus na tua vida.
Pode estar demorando, mas Deus vai te responder. Assim diz o Senhor. Ele não é Deus para que minta, nem homem para que se arrependa. Aquilo que você está buscando, em oração, Deus vai lhe responder. Assim diz o Senhor. Tu não ficarás sem resposta. Eu gosto muito quando eu falo da resposta de oração, porque a gente só vive orando, né, irmãos? Mas a gente está num propósito de orar 3 vezes por dia para adquirir uma resposta de oração. Nós estamos vivendo isso ultimamente. Então, eu gosto muito de ver a ação de Deus na espera, porque no Novo Testamento, Deus agiu mais rápido. Aqui nós vamos ver lá em Atos, sabe? Eu gosto muito do que está lá em Atos, que é um exemplo de Paulo e Silas, Paulo e Silas tiveram uma experiência tremenda. Eles expulsaram um demônio de adivinhação de uma moça. E por eles terem expulsado esse demônio de adivinhação dessa moça, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram perseguidos ao ponto de serem levados para o cárcere. Eles foram presos. E eles estavam numa situação muito delicada. Seus pés estavam amarrados, suas mãos estavam amarradas, mas ninguém conseguiu amarrar o coração e a boca. Eles louvavam e adoravam ao Senhor. Sabe por que Paulo e João estavam na atitude de louvor e adoração dentro do cárcere? Porque eles tinham a certeza que eles não iam permanecer presos. Eles tinham a certeza que eles estavam trabalhando para Jesus, que é justo juiz. Ele sabia que a qualquer momento, enquanto eles adoravam e louvavam o Senhor, Deus estava trabalhando para libertá-lo dessa prisão. Eu gosto muito dessa passagem. E ali nós vemos que eles estavam com as mãos presas, os pés amarrados, mas eles não puderam prender o coração deles. Eles estavam livres porque eles viviam pela fé. Quando você vive pela fé, o seu comportamento em qualquer situação é diferente. Você espera sem murmurar, você espera louvando e adorando ao Senhor, na certeza que Deus vai te responder. Aleluia. Aqui em Atos 16, 25, diz assim, Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Então, além de eles estarem tendo um ato que agradava a Deus, que era adorar a Deus enquanto ele estava no cárcere, ao mesmo tempo ele estava evangelizando outros presos, porque o louvor e a adoração quebra as cadeias. Quando você adora em espírito e verdade, vidas são libertas. Quando você adora em espírito e verdade, em pleno louvor, as pessoas são curadas. As pessoas são batizadas com o Espírito Santo. As pessoas são libertas do cativeiro. É algo glorioso, irmãos. Deus trabalha dessa forma. E eles estavam cantando louvores a Deus. Eles não murmuravam. Eles oravam, cantavam, e os demais companheiros da prisão não podiam dormir com o barulho de Paulo e Silas, de tão alto que eles cantavam. E esse alto que eu falo, de até a outra cela ouvir, é porque eles cantavam com alegria. Eles não cantavam por cantar. Eles estavam ali cantando no coração, dizendo assim, obrigado por essa prisão, porque nós estamos presos por uma causa justa. Nós estamos presos porque nós estamos falando do Evangelho de Jesus. Nós estamos presos porque libertamos uma jovem que estava oprimida por um demônio. Nós estamos presos por uma causa nobre. Então vamos adorar o Senhor. É algo muito interessante a gente pensar nisso nessa noite. E o seu louvor, querido, é capaz de impedir alguém de dormir. Quando você louva com uma unção vinda no coração puro, você vai alcançar alguém, porque o justo vive pela fé. Até quando você louva, você consegue quebrar cadeias, você consegue liberar a unção de cura, porque vem de um coração adorador. Quando a igreja puder entender o que é louvar e adorar o Senhor, você vai entrar na igreja para louvar e adorar o Senhor, sabendo que é o momento de cura e libertação e batismo com o Espírito Santo, você vai ver o incendiar de Deus no nosso meio. É algo glorioso. E muitos só chegam na igreja quando acaba o louvor e a adoração. Muitos perdem porque não estão entendendo nada. Mas nessa noite Deus está te ensinando mais um pouquinho. E aqui
enquanto eles estavam presos, adorando ao Senhor, sabe? Liberando aquela adoração ao Senhor, algo glorioso aconteceu. É impossível. Sempre que você adora ao Senhor, sempre que você se rende na presença de Deus, alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo. Enquanto Paulo e Silas adoravam ao Senhor na prisão, sabe o que aconteceu? Lá no versículo 26 de Atos 16 diz o seguinte: enquanto eles adoravam ao Senhor, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quando há uma adoração verdadeira, todos são alcançados. A Bíblia diz que todos os presos foram soltos, porque Paulo e Silas adoraram o Senhor. Então, isso aí nos ensina o quê? Esses dois homens viviam pela fé. Se eu morrer na cadeia, é por uma causa justa, glória a Deus, eu vou ficar com Cristo para sempre. Paulo não dizia isso, que viver é lucro e morrer é ganho? Porque se eu fui preso por uma causa justa e continuar preso, não tem problema, eu estou preso por uma causa nobre. Eu vivo pela fé. Enquanto eles adoravam, Deus usa um elemento da natureza que foi um terremoto. E toda a estrutura daquele cárcere foi abalada. Não precisou de advogado criminalista para soltar ninguém. Foi o próprio Deus que liberou esse terremoto. E a Bíblia diz que todos foram salvos. E aí eu te pergunto uma coisa. Eles estavam ali adorando. Esse terremoto veio de repente. Não foi programado. Esse terremoto pegou Paulo e Silas de surpresa. Assim eu digo para você nessa live. De repente, a resposta que você está esperando vai chegar. De repente, tu serás surpreendido com a resposta de Deus na sua vida. Porque a Bíblia não mente. Paulo e Silas, enquanto adoravam, eles viviam pela fé. De repente, a resposta veio por um meio de um terremoto. Deus usa quem Ele quer, Deus usa o que Ele quiser para responder e para fazer um bom ato na tua vida. E eles foram libertos. E foi de repente. Então, esse de repente está muito ligado ao profeta Abacuque. Que Abacuque orava e a resposta não veio logo. Mas quando ele menos esperava, veio a resposta. Ele falou, vou me colocar na posição de guarda, eu vou colocar na posição de espera, porque a qualquer momento eu sei que Deus vai me responder. Glória a Deus por isso. Que coisa gloriosa. Veio a resposta de repente. Eu gosto muito dessa expressão de repente, porque é a palavra-chave para você nessa live hoje. Você que está no propósito de orar 3 vezes por dia, aguarda, sem ansiedade, crendo que de repente Deus vai te responder. De repente tu serás surpreendido pelo Senhor e você vai dizer que só o Senhor é Deus. Glória a Deus por isso. Então aqui o nosso Deus é assim. De repente ele surge na nossa vida em defesa. De repente ele surge na sua vida porque ele está vivo. Ele surge a qualquer momento, da maneira que ele quiser, porque ele não está morto. Ele está vivo. E por ele estar vivo, ele pode surgir a qualquer momento na nossa vida. A qualquer momento ele vai te responder. A qualquer momento ele vai te surpreender, porque ele está vivo. O morto não pode fazer nada por você. Mas o vivo pode. E ele está vivo. Ele foi o único que morreu uma vez para nunca mais morrer. É o nosso Jesus. Então, aqui nós vemos que é algo assim glorioso. Quando Pedro estava em alto mar e o seu barco em perigo, Jesus surgiu sobre as águas de repente. Ele achou que tudo estava perdido. Havia, sabe, o mar estava revolto. E na cabeça de Pedro estava tudo perdido. Mas, de repente, Jesus surge. E ele não estava nem preparado para o de repente, que achou que Jesus era um fantasma. Prepara o teu coração.
Porque de repente Deus vai mudar a tua vida. Prepara o teu coração, porque de repente ele vai entrar com providência e vai trazer uma reviravolta na tua vida que nem aquele que está do teu lado vai entender. Porque é isso que Deus tem para você hoje. Ele quer te responder e ele vai fazer isso de repente na sua vida. Eu não sei o dia nem a hora, mas ele vai fazer de repente, porque foi de repente que Jesus apareceu andando sobre as águas e Pedro falou, é um fantasma. Querido, vamos nos preparar. Jesus está vivo. Continue orando na posição de espera, sem murmurar. Não diga que está demorando, mas se prepare, porque de repente ele vai te responder. De repente essa situação vai mudar. De repente haverá uma reviravolta na tua vida e você vai dizer verdadeiramente, profeta Abacuque tinha razão, é bom esperar, porque Deus não vai falhar. Queridos, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, já estavam sem esperança. Elas só diziam, se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse aqui, nós não estávamos passando por essa perda. E sabe o que aconteceu? Em meio às lamúrias, o choro, de repente surge Jesus. Jesus sempre surge de repente quando você está esperando uma resposta. Jesus sempre vai surgir de repente quando você pensa que não tem mais jeito. E elas achavam que não tinha mais jeito. E Jesus aparece de repente e olha para Marta e Maria chorosas e pergunta uma coisa, onde o puseram? Na cabeça delas, elas pensaram, meu Deus, ele já cheira mal. Ele quer saber onde o puseram? Eu quero dizer para você que pode estar demorando o tempo que demorar. Pode estar mofado, pode estar cheirando mal. Mas quando ele chega, tudo se renova, tudo vem à tona e tudo é restituído para a glória do Senhor. Esse é o Deus que está aqui conosco essa noite. E de repente ele chegou e pergunta, onde o puseram? Eu creio que nessa noite Deus vai chegar de repente na tua vida. Você marca essa live que eu estou fazendo para você hoje. Marca essa palavra hoje. Toma uma posição que Abacuque tomou. Porque Israel tinha errado, mas não seria consumido porque a misericórdia de Deus não ia permitir. E quando Abacuque viu que Judá seria realmente maltratado pelos caldeus, ele entrou numa posição de intercessão. E ele só entrou na posição de intercessão porque ele tinha certeza que Deus iria responder suas orações. Quando você não tem certeza que Deus vai responder sua oração, por que orar? Perder tempo? Então vai dormir. Vai fazer outra coisa. A gente só deve orar quando crê que Deus está nos ouvindo. A gente só tem que orar quando tem certeza que Deus vai responder a nossa oração. E eu não tenho dúvida essa noite que Deus, de repente, vai te responder. Prepara o teu coração, porque nós estamos vivendo dias, irmãos, que está nas mãos de Deus. Você não pode fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada, mas Deus pode. Eu tenho certeza que aquilo que nós não podemos, Deus fará. Eu não sei a hora, eu não sei como, eu não sei de onde, mas eu sei que vem das mãos de Deus. Não seja tão curioso assim, mas só creia que virá dele. Não fique tentando descobrir como vai ser. Não tente descobrir qual vai ser o meio que ele vai usar para chegar com essa resposta até você. Seja curioso, não. Tenha fé. Tem uma atitude que Abacuque teve, te espera, sabendo que Deus vai te responder, assim diz o Senhor. E eu ainda declaro essa noite que tem pessoas nessa live que vai ter uma resposta de repente, vai ser pá, vai ser no estalo assim, você vai ficar, nossa, quem sabe vai ser até um telefonema, quem sabe vai ser uma mensagem, quem sabe vai ser um e-mail que tu vai receber, eu não sei. Eu sei que tem pessoas me ouvindo aqui, que de repente serão surpreendidos pelo Deus que fala conosco essa noite. Eu estou incluída nisso. Eu estou na campanha de Daniel e eu estou esperando a resposta de Deus. Não sei a hora que vai chegar, mas eu tenho a certeza plena que ela vai chegar. E essa deve ser a sua certeza essa noite, que o Deus que te fez a promessa, ele vai te responder. E ele fica olhando a nossa atitude, como Davi. Esperei com paciência. Enquanto eu esperava com paciência, eu tinha prazer na sua lei. O que Davi quis dizer?
Enquanto eu esperava, eu me deliciava na sua presença. Eu te adorava, eu cria na tua palavra, eu obedecia as tuas leis. Sabe, o comportamento de um adorador é esse. O adorador desaprende a murmurar. O adorador desaprende a fazer contenda. O adorador, ele não é competitivo. O adorador não é invejoso. O adorador não tem ganância. O adorador tem coração puro e sincero. Por isso você está numa condição de espera, porque você tem essas características. E eu quero deixar mais uma lembrança para você, que quando você vive pela fé, a sua alegria, preste atenção, a sua alegria tem que estar baseada naquilo que você está esperando, não naquilo que você já recebeu. Porque o que já recebeu já passou, mas você tem que se alegrar naquilo que vai vir. Ainda que tu não veja nada, ainda que a figueira não floresça, que não haja vaca nos currais, todavia fique alegre, porque o quadro vai mudar. Deus mudará a sua vida, assim diz o Senhor. E eu declaro e profetizo, sabe? Deus chegando de repente na sua vida, fazendo algo glorioso, porque só Ele pode fazer aquilo que você não pode. Eu quero agora, nesses minutos que faltam, eu quero orar pela sua vida, porque você é justificado pela fé. E aquele que é justificado pela fé vai ter uma vida, um comportamento de vida diferente. Amém? Senhor, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado pelos ensinamentos que tivemos através do profeta Abacuque, Senhor. Foi um profeta que nos ensinou muito essa noite. Foi um profeta que disse que conhecia tanto o Senhor, que declarou: nós não morreremos, mas nós receberemos a resposta que estamos esperando. Então, Pai, eu quero te louvar e engrandecer o seu nome, porque a nossa espera é como de Abacuque. Nós não sabemos a hora que tu vai chegar, mas de repente tu chega nos respondendo. E nós continuamos crendo no poder da oração, porque nós sabemos quem tu és, nós sabemos que nós vamos orar, mas a resposta vai chegar. E eu declaro essa noite que, por mais difícil que seja o seu momento, por mais dificuldade que você esteja passando, seja no relacionamento conjugal, seja na sua empresa, seja na sua família, seja na igreja, seja onde for, continue orando, buscando ao Senhor, porque o Senhor vai te responder, porque Ele não vai deixar você sem resposta. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te responder e vai ser de repente, quando você pensa que não tem mais jeito, que as portas estão cerradas, Ele vai te responder e dizer: eu estou aqui, eu estou vivo, receba a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que você tenha uma noite abençoada, que a sua campanha de oração continue mais firme do que nunca, porque Deus vai te responder, assim diz o Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E até quarta na live, em nome de Jesus.